para falar de PAN, porque também tem a ver com os aeroportos. Eis que o Bernardinho, anteontem, foi vítima desta coisa horrorosa que está acontecendo nos aeroportos brasileiros. E entrou na fila, lá no último lugar, numa fila enorme. Aí a funcionária da companhia descobriu, reconheceu que o Bernardinho estava ali e perguntou para ele: escuta, vem cá, vem aqui para frente, a gente acha uma vaga especial para você. E ele diz: não, tá todo mundo na fila, eu vou ficar na fila também. E não aceitou furar a fila. Ficou lá, até chegar a hora dele. Que é uma coisa que poucos brasileiros são capazes de fazer, né? E o Bernardinho fez exatamente num momento desse. Esse é o Bernardinho. E eu tenho aqui, do meu lado, um jovem jornalista, lá do Distrito Federal, Rodrigo Ferreira, que eu sabia que é meio maluco da cabeça desde o dia que conheci. E passei a conhecer melhor durante a Copa do Mundo, porque ele se meteu, como todo bom mochileiro, aí cobrir a Copa com uma mochila nas costas. Louco por Copa. E resolveu, de alguma maneira, repetir a experiência agora, por ocasião do PAN. Sair de Brasília até a cidade do Rio de Janeiro, coisa de 3.600 quilômetros, se eu não estiver enganado, a pé, para promover os Jogos Pan-Americanos. Está fazendo mais sucesso que a tocha. E muito mais que a taxa. Que a taxa está alta. Aliás, ele está aqui, a tocha, a gente nem sabe onde está. A tocha já perdemos o caminho da tocha. Mas eis que Rodrigo passa por São Paulo neste momento. E muito gentil e educado resolveu fazer uma visita à CBN. E 3 minutos que eu conversei com ele em pé na redação, ele já contou a aventura, quase foi preso em Santa Catarina, revólver na cara, da polícia, que não se apresentou como polícia imediatamente. Enfim, peripécias de Rodrigo Ferreira a caminho do Rio de Janeiro. Eu diria, meu filho, que agora tá mole, né? Só faltam 400 quilômetros. Boa noite, Juca. Hoje, a partir de agora, é a parte fácil. Chegar em Santos e a partir daí curtir a praia, porque eu escolhi fazer a Rio Santos e curtir um pouquinho as curvas da estrada de Santos rumo ao Rio de Janeiro. Então faltam 500 quilômetros daqui até o Rio. Ah, quer dizer, você acrescentou 100 quilômetros por sua... Bom, a paisagem compensa, né? Exatamente. Então, assim, é uma campanha, no fim das contas, só explicando para os ouvintes, é uma campanha pelo esporte nacional. Então não é um evento de divulgação do Pan-Americano, é uma campanha para incentivar o esporte de base e o esporte de inclusão social. Então por isso 3.600 quilômetros entre Brasília e o Rio, que teoricamente seriam apenas 1.200. Então eu resolvi sair de Brasília, sair no dia 4 de abril, quando faltavam 100 dias para o Pan-Americano, seguir direto e reto até Florianópolis e agora estou no caminho de volta, já passei por mais de 100 cidades e tentando buscar um pouquinho da realidade do esporte brasileiro e levar o incentivo ao esporte de base de inclusão social ao maior número de pessoas possível. E no meio dessas histórias todas, um monte de aventura que estão fazendo a viagem valer a pena demais. E você vai fazendo palestras em algumas das cidades que você chega? Bom, isso depende muito do local onde eu estou chegando. Já tiveram lugares que eu conversei com os secretários de esportes, prefeitos, visito projetos sociais, como aqui em São Paulo, fui num excelente projeto do SESI lá de Guarulhos, e aconteceu já de fazer palestras, sejam para estudantes de educação física, psicologia, pré-vestibular. Então depende muito do local. O importante que a gente hoje acredita é levar essa mensagem de incentivo ao esporte ao maior número de pessoas possível. E acabou atingindo também atletas. Já tive com o Vanderlei Cordeiro de Lima, com a Seleção Brasileira de Futsal lá em Jaraguá, com a Seleção de Ginástica Olímpica em Curitiba, que legal, e agora Rodrigo, com os atletas do atletismo, aproveitando aí o Troféu Brasil que está acontecendo em São Paulo. Que legal, que legal. E isto tudo, você sabe que aqui não se faz merchan, mas aqui também não se omite, principalmente quem patrocina coisas legais. Isso tudo com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Isso, é um patrocínio da Caixa Econômica Federal, que eu acho assim, eu gosto até de falar que eu não gosto de fazer merchan da Caixa, por mais que seja um patrocinado, mas que ela se tornou uma aliada minha por perceber a oportunidade de incentivar o esporte de uma maneira diferente, que não só patrocinando projetos. E eu diria para você que este é o verdadeiro papel de uma estatal. Esta é a preocupação de inclusão social, porque outras preocupações que rendem, que são... Deixa para a iniciativa privada que ela toca.
né? Mas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, essa devia ser a preocupação central. E nesse caso é uma iniciativa até que bem mais barata financiar um louco desse, mas que tem uma amplitude que Quantos mostra... tênis você já gastou? Eu estou no 4º par de tênis que já passou da validade. Então, assim, a validade deles eram de 300 a 500 quilômetros, eu só fui descobrir isso depois que já tinha passado dos 800 com 3 pares. Barbaridade. Aí os joelhos já estavam mais que estragados e agora eu estou adquirindo novos pares. E bolhas quantas? Tem 6 no pé direito e 4 no pé esquerdo. Só que agora já não são mais bolhas, são calos. Já virou uma crosta bem feia de ver, ainda bem que é rádio, eu não preciso mostrar. Agora, ainda que mal lhe pergunte, e eu sei que essa não é exatamente uma pergunta padrão. Seu pai e sua mãe, o que acham disso, hein? Porque, afinal, você tem o quê? Você está com 24 anos? Eu tenho 23 anos, 23. faço 24 esse ano. Pois é, faz 24 esse ano. Você viu que eu pelo menos guardava o ano que você nasceu. O que eles acham? Bom, eu acho que... Com o filho andando pelas estradas. São pais de um maluco, né? Então eles não eles já sabiam? Muito... Exatamente. Desde acho os que a experiência 6, da anos. Copa do Mundo, que você citou, eu dormi mais de 40 noites em trem. Eu acho que em termos de estrutura foi bem pior do que essa caminhada. Eu não tinha patrocínio, não tinha credencial, não tinha nada. Eu dormi em trem, comia uma vez por dia. Mas trem alemão, né? E ainda tem alemão. Mas, no caso aqui, meu pai... chegou a andar comigo na chegada a São Paulo. Ele veio para São Paulo me encontrar, foi até Itapecerica da Serra e fez de Itapecerica até São Paulo 35 quilômetros comigo do meu lado. Que a loucura é de DNA, então. Isso. É uma coisa transmitida de geração para geração. Isso, e minha mãe fica no meio termo. Quando eu falei para minha mãe, deu certo, eu vou caminhar pelo Brasil, ela passou 2 semanas sem falar comigo. Claro, coitado. Ela acho que ela imaginou diversas formas como eu poderia morrer ou me machucar nessa história, mas depois disso se tornou a minha maior incentivadora. Então, hoje em dia, eles estão se divertindo. Ela queria até vir para cá, só que a crise dos aviões a impediu de chegar a São Paulo. Mas não tem crise nenhuma. Você, Rodrigo, também agora vai ficar repetindo isso. Apagão aéreo é uma fábula. Diz aqui o nosso querido ministro Mantega. É sinal de prosperidade. Achei a primeira página do Globo. Na internet eu achei. E vou ler para você uma frase do brigadeiro José Carlos Pereira, presidente da Infraero. Abre aspas. Está na primeira página de O Globo de hoje. Estou absolutamente tranquilo para voar, pois a maior proteção para um avião não cair é ele não decolar. Parece piada, mas não é, disse o brigadeiro. Numa das últimas vezes que eu viajei de avião, enquanto eu não tinha optado por andar pelo Brasil para evitar essa suposta crise que já descobrimos que não existe, né? Eu descobri uma nova artimanha das empresas aéreas para evitar que você fique esperando e desista da viagem. Eu entrei no avião, levantei voo, era Brasília, Rio de Janeiro, eis que o comandante solta a seguinte frase: estamos neste momento sobrevoando a área de Três Marias, eu sei que não faz parte da nossa rota entre Brasília e Rio de Janeiro, mas é que fui informado que nós não estamos autorizados a seguir voo. Estamos totalmente rodando em torno de Três Marias e assim que eu souber quando poderemos seguir para o Rio de Janeiro, eu aviso a vocês. Quando nós vamos chegar ao Rio, não faço a mínima ideia e assim que tiver uma resposta, os aviso. Ou seja, se você está nervoso, pula do avião e você chega e desiste do voo, né? Pois é, hoje tem na coluna da Bárbara Gância, na Folha de São Paulo, ela relata que ela ia fazer uma viagem programada já há algum tempo para, se não me engano, para Buenos Aires, e chegou no balcão da companhia aérea em que ela ia viajar, e a funcionária disse a ela: recomendo, a senhora mora em São Paulo? Sim. Recomendo que a senhora volte para casa e vamos remarcar a sua passagem para daqui a 2 dias, sem acréscimos. Muito obrigado, ela deve ter dito. E ela queria que a Bárbara Gância... Que gentileza sua, sem acréscimo, que maravilha, muito obrigado, e volto para casa. Tudo marcado, minhas férias e tal. É brincadeira. Por isso que eu caminho. Rodrigo, caminhando, o caminhante aprende a caminhar. Tem gente que prefere passar um dia no aeroporto e prefere passar 80 dias vendo belas paisagens entre Brasília e São Paulo. Eu não me lembro do autor, mas a frase exatamente é: El camino se hace al caminar. Parabéns. Muito obrigado. E queria deixar para os ouvintes o site, o blog, para as pessoas poderem comentar e acompanhar, que é www.loucopelopan.com.br. Quem puder comentar, ouvir aqui. Claro, não deixe de ver o blog do Rodrigo. Agora, ele não é louco pelo pan, não. Ele é louco, ponto. Muito obrigado. E só toma chá de cadeira, porque embora ele caminhe, ele espera. Ele espera a queda de Ricardo Teixeira. CBN Esporte Clube.
Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz.